Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, meus irmãos. Os capítulos 21 e 22, os dois últimos capítulos do livro de Apocalipse. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. É interessante a gente entender isso aqui, que ela é a noiva, o marido é o cordeiro, Jesus Cristo, né? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus, né? Novamente a gente volta lá em Gênesis, o tabernáculo de Deus. O tabernáculo era o quê? Era uma tenda móvel construída no deserto. Olha só, Apocalipse nos manda de volta a Gênesis, tá? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será seu Deus, conforme é dito lá em Êxodo, né? Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, a antiga imperfeição já passou. A gente vai estar com o Senhor. Aqui é a restauração, não? Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa ou o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então, meu irmão, minha irmã, está falando aqui o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Por que o princípio e o fim? Porque todas as coisas foram criadas por Deus a partir da palavra dele. Jesus é o quê? O verbo encarnado, a palavra dele. O princípio e o fim, alfa e ômega. E ele é a fonte da vida. Você percebe que Adão caiu porque cometeu o pecado lá. Ele comeu, né, do fruto, né, da árvore do conhecimento, que não era para comer. Aqui extinguiu os céus, nova terra, nós estaremos para sempre em Cristo Jesus, porque nossa vida aqui é passageira. Nós temos na nossa identidade a eternidade. Somos criados por um Deus eterno, tá? E ainda fala assim: mas os covardes, os incrédulos, depravados, os assassinos, cometeram imoralidade sexual e os que praticam feitiçarias, os idólatras, todos mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Então, o que está tratando aqui é de que, para a gente, arrependei-vos, dá tempo. A segunda morte representa o fim, tá? Para os que não se arrependeram. E é preciso entender que a nossa segunda morte já acontece agora, quando você vai para a eternidade. E por isso que sua hora está sempre pronta, tá? E você sempre tem a possibilidade de se arrepender. Jesus aceita todos. O coração convertido, o coração arrependido. Aquele que é nas bem-aventuranças, Mateus 5 diz: bem-aventurados os pobres no espírito, pois dele é o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, a gente ser pobre de espírito é a gente se declarar para Deus sem salvação. Você não tem nada a não ser a salvação de Cristo Jesus, sem defesa. Não justifique o pecado, mas seja justificado por Jesus Cristo, tá? E aí vem falando, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva e a esposa do cordeiro. Está falando, e continua falando das pragas, né? Ele me levou no Espírito Santo a um grande alto monte. Quando ele fala assim, levou-me em espírito, é um estado de êxtase, não de alucinação e não de perda de consciência, tá?
êxtase espiritual. Descansou, foi aí dá um temirique lá qualquer, descansou, dormiu, descansou no Espírito. O Espírito Santo não se apossa da lucidez de ninguém, não. Se um dos frutos do Espírito é domínio próprio, lucidez, como que ele vai se apossar e tirar a lucidez do sujeito? Né? Me levou no Espírito a um grande e alto monte e mostrou uma cidade santa, Jerusalém, que descia do céu por parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, 12 anjos juntos às portas. Então vocês estão vendo aqui, e lá vai aparecer, havia nas portas estavam escritos o nome das 12 tribos de Israel. Volta lá o começo, as 12 tribos, 12 anciãos. Isso é porque 12 é o número do governo, representa o governo de Deus. Tá? Para você ver que Deus sempre está presente, o governo é sempre dele. Tá? Então, meu irmão, a gente está vendo aqui a restauração, tudo restaurado. Então o anjo, e aí é interessante a gente falar, no capítulo 20, então o anjo mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e o cordeiro, do cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. Olha só, a presença do número 12 aqui, da presença de Deus, Jesus Cristo aqui, do governo de Deus. E aí vem aqui, as folhas da árvore servem para a cura das nações, já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, seus servos servirão, eles virão a sua face, seu nome estará nas suas testas, não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus o iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Esse pedaço aqui a gente tem que lembrar, tem que voltar lá a Gênesis. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim, criou Deus os céus e a terra sem forma vazia, e Deus disse, haja luz. E aí vem a pergunta, que luz se não havia o sol? A luz que ilumina e que irradia, que está falando aqui, é a mesma luz de lá do começo, é a luz de Deus, o esplendor da majestade de Deus, meu irmão, minha irmã. Pois o Senhor, Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. E aí vem falando assim, um anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança verdadeira. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou um anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A brevidade, isso aqui é uma brevidade. A nossa vida é breve. Isso aqui é uma brevidade, um instante de tempo na eternidade. E aí Jesus fala assim, eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Está falando aqui, meu irmão, feliz, eis que venho em breve, feliz é a sexta bem-aventurança, né? Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como vocês, seus irmãos, os profetas, como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então, meu irmão, nem a anjo ele deve adorar, nem a ninguém. Honra e glória somente ao Senhor. Tá? Não existe perfeição na terra. A gente está em aperfeiçoamento, a gente está em santificação. Então me disse, não segue as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue justo a praticar a justiça, continue imundo a imundícia, continue justo a praticar a justiça e continue santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes, e aí a gente vai ver felizes os que lavam suas vestes, assim como têm o direito à árvore da vida e podem ficar na cidade pelas portas. Meu irmão, minha irmã. E aí vem no final aqui. Vem no final dizendo aqui, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Então aqui, felizes os que lavam suas vestes, meu irmão, minha irmã, é a última bem-aventurança daqui, a última das 7 bem-aventuranças. A gente percebe aqui a perfeição. Meu irmão, minha irmã, hoje nós terminamos de ler a Bíblia toda, estudar a Bíblia toda.
estudamos a Bíblia toda. E é um momento de a gente refletir e louvar a Deus por termos estudado, conhecido a sua palavra através da iluminação do Santo Espírito de Deus. E que essas palavras sejam encravadas no nosso coração, porque o Evangelho é o poder de Deus, né, para nos transformar mediante a ação do Espírito Santo. O homem não transforma ninguém, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. E a gente tem que louvar a Deus por isso, porque nós conseguimos terminar, estudar a Bíblia toda. Que essas palavras sejam de consolo e confronto, não de conforto. A gente começou com Gênesis, né, da perfeição, depois a queda, e vem toda a trajetória da humanidade descrita aqui, até que chegou o Apocalipse, que é um livro de bem-aventurança e de restauração, não destruição. Glória a Deus, agradecer ao Espírito Santo de Deus pela iluminação de sempre, irmão minha. Lembre-se, orem, orem e orem. Não importa, orem sempre. Chore, mas ore. Deus os abençoe. Amém.